Fala pessoal, boas-vindas a mais uma análise técnica incrível produzida pela Ford College. Bom, no nosso encontro anterior, a gente explorou a fundo a mecânica de execução de contas e como a propriedade funciona na rede, lembram? A gente estabeleceu todas aquelas regras abstratas sobre quem possui o quê e quem tem autorização para assinar o quê. Mas assim, a teoria só leva a gente até a página 2, né? Hoje o nosso foco é fazer de vez essa transição do modelo EVM para SVM, explorando um conceito que é fascinante, o mercado imobiliário digital na Solana. O tema central dessa nossa análise é a alocação de dados e contas persistentes. Ou seja, como é que a gente pega exatamente aquelas regras teóricas e transforma num espaço de armazenamento prático, físico mesmo lá na blockchain. Exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, bora mergulhar nisso. Olha só a nossa planta baixa de hoje para ir dessa mecânica abstrata até a alocação de fato. A gente vai começar falando sobre o desafio do espaço. Depois, vamos entender a Solana e a isenção de aluguel. Na sequência, como calcular o tamanho dos dados, seguido pela inicialização atômica. Aí a gente passa pela segurança on-chain em Rust e, por fim, amarramos tudo na nossa conclusão com os próximos passos. Vamos começar atacando de frente o nosso primeiro grande obstáculo, o desafio do espaço. Basicamente, sair do armazenamento abstrato para o concreto. Para quem está vindo lá do ecossistema da Ethereum, a transição para Solana traz umas mudanças de paradigma que são fundamentais. O primeiro grande choque de realidade ao criar na Solana é entender que o espaço não é só um conceito invisível que acontece magicamente nos bastidores. Aqui, o espaço é super físico e intencional. A gente precisa literalmente traduzir as regras de propriedade num espaço prático de armazenamento lá nos validadores. Essa comparação aqui visualiza perfeitamente o que eu estou falando. É gritante a diferença. Na esquerda, a gente tem um estado lá no Ethereum, o famoso modelo EVM. Na EVM, o armazenamento de estado é quase todo implícito, todo automatizado. Fica parecendo que o terreno virtual vai se expandindo magicamente conforme os contratos inteligentes precisam, sabe? Mas dá uma olhada na direita. Aqui na SVM, a Solana Virtual Machine, a conversa é outra. As contas exigem uma alocação explícita de bytes e um financiamento exato. Na Solana, quem está desenvolvendo vira quase um arquiteto do projeto. A gente tem que pegar uma fita métrica digital, medir cada byte que a conta vai usar e garantir que tem capital suficiente para bancar esse espaço. Zero margem para adivinhação. E aí a gente entra numa parte que chega a ser meio irônica. Pagar os proprietários de terras na blockchain. É engraçado pensar que, mesmo no mundo superfuturista, descentralizado da Web3, a gente ainda tem que pagar aluguel, né? Como a gente está alocando um espaço físico e recurso computacional constante nos validadores, bom, esse espaço tem um custo de manutenção contínua. Literalmente, cada byte ocupado é um recurso consumido pela rede. E é por isso que existe o conceito de isenção de aluguel. Na prática, é o ato de financiar uma conta com um saldo mínimo de LAMPorts para isentar essa conta permanentemente de qualquer cobrança e exclusão. E só para lembrar, LAMPorts são aquela menor fração possível da moeda Sol. Porque, se liga nisso, os validadores da Solana excluem ativamente, sem dó, as contas que ficam sem saldo para cobrir o aluguel. Então, para manter seus dados seguros e evitar que sejam deletados, a gente usa ferramentas para calcular a quantia exata de LAMPorts que precisa ficar lá depositada. É basicamente pagar o aluguel adiantado para garantir o seu terreno pela eternidade. E isso ilustra muito bem porque a gente não pode simplesmente jogar um punhado de LAMPorts lá e torcer para o melhor. Chegamos no cálculo do tamanho dos dados, o nosso verdadeiro projeto de engenharia. A gente precisa de uma precisão matemática absoluta para definir o espaço da nova conta, quebrando o que a gente precisa armazenar byte a byte. Pega a fita métrica aí para a gente analisar essa estrutura. Para um modelo de dados de exemplo super simples, vamos supor que a gente precisa alocar 3 campos. Primeiro, 32 bytes para a chave pública, que vai ser a nossa autoridade. Depois, mais 8 bytes para um contador numérico padrão, do tipo U64. E para fechar, 1 byte para um sinalizador booleano, só para dizer se a conta está ativa ou não. O total, exatos 41 bytes. Percebe como cada campo tem que ser contabilizado rigorosamente? Se a matemática falhar aqui, o espaço reservado vai ser insuficiente ou você vai gastar à toa, e isso com certeza vai gerar uma baita dor de cabeça lá no futuro. É exatamente por isso que a gente tem uma regra de ouro na Solana, uma diretriz principal que diz o seguinte: o tamanho definido pela serialização é autoritativo. Pessoal, não tenta simplesmente somar os campos de cabeça, especialmente quando os dados ficam complexos ou têm tamanhos variáveis. A recomendação fundamental é: meça sempre comprimento real depois de serializado. Se você tentar adivinhar, as chances de você tomar um erro de desserialização em tempo de execução ou calcular o aluguel errado são altíssimas.
Em engenharia de software na SVM, dados exatos são indispensáveis. Certo. Sabendo exatamente o tamanho, como a gente constrói isso? Bem-vindos à inicialização atômica, a ideia de construir tudo de uma vez só. Pensa de novo na metáfora da casa. Você não sobe as paredes e depois larga a casa lá sem telhado, com a porta escancarada por uma semana, né? Na Solana, a criação da conta e a gravação dos primeiros dados precisam acontecer de forma contínua, sem interrupção, tudo no exato mesmo bloco de transação. É assim que a conta já nasce pronta e blindada. E para fazer essa orquestração atômica acontecer de verdade, a gente usa um fluxo super elegante do lado do cliente com a biblioteca Web3 em JavaScript. Passo 1. A gente conecta num validador local. Isso é crucial para testar a planta baixa num ambiente seguro, sem torrar dinheiro de verdade, claro. Passo 2. Calculamos o espaço via serialização, tipo aqueles nossos 41 bytes. Passo 3. Computamos o aluguel exato em cima desse tamanho. E o passo 4. Enviamos o comando de criar a conta. É assim que a gente ergue a fundação de forma impecável, alocando espaço e definindo o pagamento exatamente no mesmo instante. Mas olha só que detalhe interessante. A gente viu como preparar tudo lindamente do lado do cliente, certo? Só que a rede principal não confia cegamente em absolutamente nada do que você envia para ela. É aqui que entra o papel formidável da segurança on-chain, com o programa em Rust, agindo como se fosse o inspetor de obras mais chato e rigoroso da cidade. Durante essa inicialização atômica, o programa on-chain escrito em Rust faz 3 verificações de segurança que são, sem exagero, inegociáveis. Primeiro, ele confere se o dono declarado da conta realmente bate com o ID do programa. Segundo, ele garante que quem está pagando também assinou a transação, provando que consentiu com aquilo. E terceiro, ele desserializa e valida o layout dos dados para ver se a estrutura é exatamente a esperada. Se um único detalhe falhar aqui, o inspetor barra a obra e a transação é rejeitada na hora. É esse nível de rigor que garante que a nova conta seja totalmente segura. E depois de tudo pronto e aprovado, a gente ainda tem a verificação local. A grande sacada de usar a CLI da Solana localmente é que você pode auditar o seu próprio trabalho. Você confirma o comprimento de 41 bytes, valida de quem é a propriedade e verifica lá se o saldo de Lamports isento de aluguel está certinho. É a prova cabal de que cada mínimo aspecto da conta que você criou é um reflexo perfeito daquela planta baixa original. É dormir com a consciência tranquila de que o capital está correto e não vai ter surpresa. Bom, revisando tudo que a gente traçou até aqui, a gente construiu um fluxo muito constante. Saímos lá das regras abstratas e fomos até a execução mais concreta possível. Passamos pela alocação de bytes, descobrimos como medir o espécie de forma confiável, garantimos a isenção de aluguel e construímos contas persistentes usando transações atômicas unificadas, tudo com selo de qualidade e segurança do inspector Rust On-Chain. É esse passo a passo prático que transforma toda a complexidade da rede numa fundação super estável para a gente construir em cima. E para fechar, eu deixo uma provocação para vocês pensarem para o nosso próximo papo como é que todas essas fundações se adaptam quando a gente precisa lidar com fluxos super complexos de vários comandos diferentes usando os famosos durable nonces, ou nonces duráveis. Fica aí o gancho para a nossa próxima análise, onde a gente vai elevar o nível da nossa arquitetura de transações. Queria lembrar que essa análise foi produzida com muito carinho pela Ford College e para quem quiser dominar de verdade, na prática, o desenvolvimento avançado na Web3, corre lá e acessa ford.college para conferir muitos outros materiais fantásticos como esse. Valeu demais pela audiência e pelo foco em aprender junto com a gente hoje. A construção não para e a gente se vê no nosso próximo encontro.